Joga pedra na Angeli, joga pedra na Angeli. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Angeli. Eu disse isso. Disse. Eu não disse isso não. Eu sou gente de bem. Imagina se não fosse. Já reparou que quando a gente aponta um dedo pro outro, tem mais 4 apontados pra gente mesmo? Ah, mas eu não tô entendendo o que isso tem a ver com a física. Tem a ver que você gosta de falar que física é complicado, mas espera só você começar a conhecer melhor a si mesmo. Aposto que tu é, 4 vezes mais complicado do que a física. Mas fora isso, tem a ver que hoje a gente vai utilizar essa mãozinha aí para revisar uma matéria do primeiro ano do ensino médio, vetores. E o que são vetores? Bom, começo dizendo o que não são vetores, porque eu bati bastante nessa tecla com vocês antes da quarentena, né, que vetor não é seta, lembram? Essa seta que apareceu agora aí para vocês, por exemplo, ela é um vetor? Ainda não, porque ela ainda não está representando nenhuma grandeza física. Então bora aí, leia a definição de vetor. São segmentos de reta orientados, isso uma seta é, ok, um segmento de reta orientado, mas que representam módulo, direção e sentido de grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais são aquelas que não adianta a gente só dar o valor delas, né? A gente precisa dar direção e sentido. Por exemplo, força. Se essa seta estiver representando uma força, como acabou de aparecer aí agora para vocês, aí sim ela passa a ser um vetor, né? E como vetor representando uma grandeza física, ela é capaz de dar várias informações para a gente sobre essa grandeza física. Por exemplo, ela pode dizer para a gente que essa força aí tem 12 newtons. E a gente já sabe que essa força de 12 newtons está para a direita, ou seja, na direção horizontal e no sentido para a direita. Beleza? Agora vamos finalmente inserir aquela nossa mãozinha, lembra? Vamos separar essa força de 12 newtons para a direita em 3 forçazinhas para a esquerda. E aí, quando a gente separa 12 por 3, vai dar 4 newtons cada vetorzinho desse, né? Para a esquerda. Beleza? E agora, para completar a nossa mãozinha preconceituosa, só falta esse vetor aqui de 9 newtons para cima para representar o nosso polegar. Agora, com a ajuda desse desenho aqui, dessa mãozinha, nós vamos estudar uma coisa muito importante, que é a comparação entre 2 vetores ou mais, tá? Dizer se eles são paralelos, se eles são perpendiculares ou se eles são iguais. E é bom que a gente faça isso através da mãozinha, porque depois você pode treinar em casa. Ah, como é que é mesmo? Esses daqui eram perpendiculares, esses eram paralelos. Enfim, você vai poder estudar em casa à vontade com essa mão. Ou com a outra. Então, como saber se 2 vetores ou mais são paralelos? Se eles possuírem a mesma direção. Mesma direção, mesma direção, mesma direção, mesma direção, tá? Se eles têm a mesma inclinação em relação a um eixo de referência, eles são paralelos. Bom, e quais são os vetores paralelos aí? O 12 está paralelo com 9? O 12 está paralelo com esses outros 3 de 4 newtons? Tá, né, gente? Ah, professora, mas está em sentido contrário. Sentido não é direção, é diferente. Então, na mesma direção horizontal eles estão. Só estão em sentidos contrários. Mas guarda essa coisa aí do sentido contrário para daqui a pouco, tá? Mas paralelos eles são. Porque vetores paralelos não precisam ter o mesmo sentido. Basta que eles tenham a mesma direção, tá? E vetores perpendiculares? Quais que são? São aqueles que formam um ângulo de 90 graus um com o outro. O vetor de 9 newtons, por exemplo, que está para cima, ele é perpendicular ao vetor de 12 newtons que está para a direita. E como ele é perpendicular ao 12, ele é perpendicular a todos os outros vetores que forem paralelos ao 12. Por exemplo, ele é perpendicular aos vetorizinhos de 4, né? Já os vetores iguais são aqueles que têm tudo o que caracteriza um vetor igual. Então, o que caracteriza o vetor? É o valor dele, a direção dele, o sentido dele. Então, vetores iguais são aqueles que têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo valor. Quais que são aí, no caso? Todos os vetorizinhos de 4 newtons, porque eles estão todos para a esquerda, têm a mesma direção horizontal e todos valem 4 newtons, ok? Agora vamos aplicar essas forças representadas por vetores numa carga elétrica, tá? Para a gente já começar a aplicar essa revisão da matéria do primeiro ano, que é vetores, na nossa matéria de terceiro ano, que a gente estava estudando antes da quarentena, tá bom? Aí a gente tem aqui uma carga elétrica positiva e a gente tem todas essas forças atuando sobre ela. Vamos escolher uma direção. Por exemplo, a direção horizontal. Vamos analisar uma direção de cada vez. Na direção horizontal, vamos ver qual é a resultante de força nessa carguinha positiva? Bora! Veja que na direção horizontal, a gente tem 3 forças de 4 newtons para a esquerda e uma força de 12 newtons para a direita. Consequentemente, a gente tem um equilíbrio de forças, concordam? Porque 3 vezes 4 newtons vai dar 12 newtons para a esquerda. A carga está sendo puxada com 12 newtons para a esquerda e também com 12 newtons para a direita. Então, ela vai se mover? Ela tem resultante de força? Não, a resultante de força vai dar 0. Ou seja, quando a gente equaciona força resultante na horizontal é igual ao somatório de todas as forças na horizontal, a gente tem, por exemplo, a força positiva para a direita de 12, menos, porque as outras forças estão em sentido contrário, menos 3 vezes 4 newtons. Então dá 12 menos 12, 0.
ok? E aí, por que a carga não se move? É muito óbvio, porque não tem força agindo sobre ela. A força de 12 para a direita está equilibrando a força de 12 para a esquerda. Mas isso tem uma lei de Newton para explicar pra gente, tá? Então vamos ao nosso primeiro plantão de Newton. Primeira lei de Newton. Um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento continua em movimento retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade constante, se a resultante de força sobre ele for zero, que era o caso da nossa carguinha ali atrás, tá? Em ambos os casos, dizemos que este corpo está em equilíbrio. Vamos lá ver duas situações de equilíbrio aqui? Primeira situação, essa da caixa, os dois empurram e a caixa não se move, porque eles empurram com a mesma força em sentidos contrários. Então, a gente tem um equilíbrio estático. A caixa estava com velocidade igual a zero em repouso e ela continua com velocidade igual a zero em repouso. Esse equilíbrio do repouso, da velocidade igual a zero, a gente chama de equilíbrio estático, tá bom? Lembra de estátua. Já o equilíbrio dinâmico, que é esse próximo que a gente vai ver agora, eu vou contar o que ele é, depois eu já explico esse exemplo, tá? O equilíbrio dinâmico é um corpo que já estava em movimento, continua em movimento, tá? Porque não tem força agindo sobre ele, não tem força resultante é igual a zero. E aí o corpo está em equilíbrio dinâmico, porque ele está se movendo, só que com velocidade constante, tá? O exemplo é esse do skate, um skate andando com uma bolinha em cima. A bolinha tem a mesma velocidade do skate, enquanto o skate está se movendo. Só que aí o skate freia, ou seja, uma força age mudando o estado de movimento do skate. No entanto, essa pedra não encosta, essa pedra que freia o movimento do skate, ela nem encosta na bolinha que estava em cima do skate, que estava à mesma velocidade do skate. Então essa bolinha tem liberdade, ó, para continuar se movendo com a mesma velocidade que ela estava por inércia. O que é inércia? É se mover porque simplesmente estava já se movendo, tá? Continuar se movendo porque nenhuma força agiu para modificar o movimento. E essa foi a primeira lei de Newton, exemplificada tanto para o equilíbrio estático quanto para o equilíbrio dinâmico. Agora vamos analisar aquela nossa carga elétrica no eixo vertical. Como é que estão as forças nessa carga na vertical? A gente vê aí que ela tem somente uma força de 9 newtons para cima, e que essa força de 9 newtons para cima, puxando essa carga para cima, não tem nenhuma contrapartida para baixo, né? Ou seja, a resultante de forças na carga na direção vertical vai ser 9 newtons, ok? Só que se a gente tem uma resultante de forças, aí pela segunda lei de Newton, que vai ser nosso próximo plantão, a gente tem uma aceleração nessa mesma direção e sentido. Ou seja, a carga vai subir, vai ser acelerada para cima, vai sair do repouso e ganhar uma velocidade, ser acelerada, beleza? Vamos lá para o nosso segundo plantão de Newton, que é da segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Sempre que sobre um corpo houver uma dada força resultante diferente de zero numa dada direção e sentido, esse corpo será acelerado nessa mesma direção e sentido, com uma aceleração que obedece à equação que está aí. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, se eu tenho uma força de 40 newtons empurrando uma caixa de 10 quilos, então eu vou promover nessa caixa uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Todas essas unidades que eu estou falando aqui, elas estão de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, beleza? E para que direção e sentido vai ser essa aceleração? Na mesma direção e sentido da força resultante de 40 newtons, ok? No caso aqui, para a direita. Agora suponha que a gente não tenha mais aquelas 3 forcinhas de 4 newtons para a esquerda para equilibrar a força horizontal para a direita de 12, e aí a gente fica aí enrolado, né? Porque a gente agora tem uma força na vertical de 9 e na horizontal de 12. Como é que a gente procede? Aí agora a gente vai ter que revisar, né, porque é uma matéria do primeiro ano, composição de vetores. A gente vai revisar uma matéria fundamental para a física, que é essa que eu acabei de falar, composição de vetores. Vamos lá? Primeiro, que esses vetores são exatamente aquilo que a gente disse de vetores perpendiculares, né? Eles fazem um ângulo de 90 graus entre si. Mas agora vamos ver, sem a gente saber nada ainda sobre composição de vetores. Você imagina que se a carga está sendo puxada um pouco para norte e outro pouco para leste, você imagina que ela vai para onde? Norte, leste, nordeste, né? Então, assim, sem saber nada ainda sobre formalismo aí de composição de vetores, você já tem uma lógica que te indica qual é o caminho da composição dessas duas forças. Agora vamos formalizar esse raciocínio? Bom, primeiro pega a extremidade de cada setinha. De cada vetor, tá? Que é a pontinha da seta, que representa o vetor. Então, você vai pegar, nessa pontinha você vai fazer passar uma reta no vetor horizontal, uma reta perpendicular na vertical, e no vetor vertical, uma reta perpendicular na horizontal, tá? De modo que forme um quadrado, tá bom? Ou um retângulo, no caso, beleza? No caso de os vetores não serem iguais. E aí, com essa junção dessas linhas pontilhadas que você traçou, você vai formar com a origem a sua força resultante, tá? E aí, força resultante não foi para Nordeste exatamente como a gente tinha raciocinado. Formalizar essa composição de vetores é fechar
esse retângulo em linhas tracejadas e juntar a origem desses vetores com a interseção dessas linhas tracejadas, tá bom? Agora que eu já sei a direção e o sentido do meu vetor resultante aí, só me resta saber qual é o módulo, qual é o valor desse vetor resultante. Como é que eu faço para descobrir esse valor? Olha só, gente, se a gente pega esse vetor de 9 newtons e desloca ele para cá e fecha um triângulo, esse triângulo é um triângulo retângulo, em que a força resultante que a gente fez aí, que é para nordeste, vira uma hipotenusa desse triângulo retângulo, que a gente sabe o valor dos dois catetos. Daí a gente pode fazer, calcular o valor dessa hipotenusa, que é a nossa força resultante que a gente quer saber, através do teorema de Pitágoras, tá? Então a força resultante ao quadrado vai ser o 12 newtons ao quadrado mais o 9 newtons ao quadrado, tá bom? E aí, resolvendo isso tudo, você vai ter uma força resultante de 15 newtons. Ah, professora, mas por que você fechou o triângulo com esse 9 newtons? Por que você deslocou 9 newtons? E pode fazer isso? Claro que pode. Percebe que esse 9 newtons que eu desloquei da esquerda para a direita aqui para fechar o triângulo, ele continuou na mesma direção, não foi? Vertical? Ele continuou para cima, não é? No mesmo sentido? Então, se ele também continuou com 9 newtons, ele é um vetor idêntico ao vetor que eu, antes de eu ter deslocado, né? Então pode, beleza? Porque são vetores iguais. Agora vamos estudar um outro assunto que também é muito importante, mas que a gente vai estudar meio en passant, meio superficialmente, porque não é um assunto que a gente vai ver tanto nesse ano de terceiro ano de física não, tá? Mas como a gente está fazendo, que a secretaria mandou fazer, uma revisão de vetores, e a gente não pode falar de vetores deixando de falar de decomposição de vetores. E o que é esse processo de decomposição de vetores? É o contrário, gente, dessa composição aí que a gente acabou de fazer. Tanto é que a gente vai deixar esse vetor composto aí por aqueles dois, a gente vai deixar ele aí na tela, tá? Vamos ver como é que decompõe agora esse vetor, que é único e que é inclinado, como é que a gente decompõe ele numa componente horizontal e numa componente vertical, tá bom? Vamos tentar fazer isso. Isso é a decomposição de vetores. Então tá, então agora como é que eu faço para saber? Como é que eu decomponho esse vetor de 15 newtons numa componente horizontal e noutra componente vertical? Como é que eu faço para saber isso? Bom, primeira coisa é você pegar a origem desse vetor de 15 newtons e fazer passar por ela um eixo vertical, um eixo Y, e um eixo horizontal, um eixo X, tá bom? Fez isso? Agora, imagina que esse vetor de 15 newtons seja um telhado. Imagina que tem um sol aqui. Se tiver um sol aqui, qual vai ser a sombra, a projeção desse telhado, desse vetor, num chão, digamos, de cimento, enfim, que é o seu eixo X, tá? Para calcular essa sombra, você vai ter que vir aqui, ó, traçar uma reta, não é? Até chegar no seu eixo X. Então é isso que você vai fazer. Você vai fazer qual é a projeção desse vetor no eixo X, que é traçar uma reta dele até onde cruza o eixo X, e traçar uma reta dele aonde cruza o eixo Y, para saber a projeção desse vetor inclinado em Y, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Olha aí. Gente, uma coisa importantíssima. Isso aí quer dizer que a gente agora tem 3 forças diferentes? Ou mesmo quando a gente tinha composto aqueles dois vetores em um, a gente tinha 3 forças diferentes? Não. Quando a gente compõe 2 vetores viram 1, esse 1 substitui esses outros dois e esses outros dois deixam de existir. Da mesma forma, quando a gente decompõe um vetor inclinado nas suas componentes horizontal e vertical, essas duas componentes passam a substituir esse vetor. Ele não existe mais, passa a ser representado por essas suas duas componentes. Então, não existem 3 vetores em nenhuma dessas situações, entendeu? Ou a gente está representando um vetor por 2 vetores, ou a gente está representando, no caso da composição, 2 vetores por 1, tá bom? Agora, gente, nós vamos descobrir, en passant também, bem superficialmente, né? Porque eu não vou entrar nas relações que dão origem a isso, mas a gente vai descobrir como é que a gente faz para saber qual o valor dessa componente horizontal da força de 15 newtons e da componente vertical da força de 15 newtons. Bom, em regra, é o seguinte, sempre que eu tiver um ângulo aí, ó, entre a componente horizontal e a força de 15 newtons, a gente vai saber que essa componente horizontal é igual a essa força de 15 newtons vezes o cosseno desse ângulo. Por que cosseno? Aí não é um porquê matemático, tá? Não é um porquê geométrico, porque o porquê geométrico é um pouquinho mais complicado. Nem tanto, mas não é o caso de a gente dar na aula hoje. Mas por que em forma de macetinho? Porque, olha, não tá vendo que esse cateto tá encostando nesse ângulo? Então a gente fala com o ângulo, cosseno do ângulo. É um macetinho, tá? Não liga não. Ajuda muito a vida. E então, qual que é o valor dessa força X? É igual à força F, a força resultante ali, a força que a gente está decompondo, é igual a essa força vezes o cosseno desse ângulo em que ele está encostando, tá? E no caso, o FY, que não está encostando no ângulo, que está sem o ângulo, vai ser igual à força de 15 newtons vezes o seno do ângulo, tá? Porque não está encostando sem o ângulo, seno do ângulo, beleza? E esse é o macetinho para a gente calcular essas duas componentes aí, horizontal e vertical, da força inclinada. Lembrando que cosseno e seno de ângulo são valores tabelados, viu, gente? Vocês não precisam nem decorar e nem se preocupar, porque vai ser dado pra vocês, beleza? Tem alguns ângulos notáveis, como de 30 graus ou de 45, que costuma ser bom você saber. Mas também não é, assim, lá, esse perigo todo, não, tá? E é isso, a gente acaba por aqui a gente acaba por aqui a nossa revisão de vetores. Vamos começar agora uma matéria que tem muito mais a ver com a nossa matéria do terceiro ano. A gente vai utilizar bastante, inclusive a gente já estudou, vamos só fazer a título de revisão, tá? Que é notação científica. Agora vamos estudar uma matéria que é uma revisão do nosso período antes da quarentena e que é uma matéria que a gente vai utilizar muito mesmo nesse nosso terceiro ano do ensino médio, que é notação científica. Vamos começar com uma frase muito atual. O Covid-19
é um vírus de dimensões aproximadamente igual a 0,0000001 metros, mas que já ocasionou mais do que 566.744 mortes ao redor do mundo até hoje. Mas sem entrar numa discussão mais filosófica dessa frase, né, que afinal de contas, como é que um bicho de dimensões tão pequenas consegue ter estragos tão gigantescos, né? Mas aí nessa frase, a gente tem aí as duas principais razões da existência da notação científica, que são os números muito pequenos e os números muito grandes. Afinal, a notação científica existe para que a gente possa representar com segurança esses números muito pequenos e muito grandes. Ah, professora, mas 566.744 não é um número muito grande, não. Oi? Vamos lembrar que a gente está falando de número de morte, tá? E não hajam como certas pessoas por aí que acham que a gente pode contar mortes como a gente conta dinheiro. Tá, mas não vou entrar nesse mérito também, vamos dar continuidade aqui à notação científica, beleza? Apesar de ser um assunto que muito nos concerne. Retomando então, a razão de ser então de uma notação científica imagine um cientista tentando escrever o tamanho do raio de um átomo, da ordem de 10 a menos 19, olha o tanto de zero, tá? Então, a gente precisa ter uma forma mais fácil, mais segura de fazer isso. E não só uma forma mais segura de escrever, como também de operar com esses números cheios de zeros, tá? Então, a gente vai dar um exemplo aqui de como que representa um número em notação científica agora, mas nos exercícios a gente vai fazer as operações, vai relembrar as operações com notação científica, que foi o que a gente mais usou até agora, tá? Nesse ano. Bom, gente, então imagina que você pega esse número aí, 0,000000100 metros, e você tem que transformar para notação científica. Como é que você faz? Primeiro, você tem que localizar onde está a vírgula. Segundo, lembrar que a notação científica ela tem um formato obrigatório, que é o número que acompanha a potência de 10 tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, qual é o algarismo aí que a gente vai parar essa vírgula para que a gente tenha esse acompanhante da potência menor do que 10 e maior ou igual a 1? No próprio 1, certo? Lá do 100 ali, a gente vai parar a vírgula ali. Então, quantas casas a gente vai andar com essa vírgula pra gente sair com ela de onde ela está e parar ela no 1, tá? Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a gente andou com a vírgula de modo a aumentar esse número que era bem pequenininho, a gente vai compensar esse aumento fazendo a potência de 10, o expoente da potência de 10 ser negativo. O expoente vai ser o número de casas que você andou com a vírgula, só que nesse caso vai ser negativo, porque você andou com a vírgula para aumentar esse número. Então você tem que compensar com uma potência negativa, beleza? Então vamos ficar com 1 vezes 10 a menos 7 metros. É esse aí o tamanho do nosso vírus, do nosso Covid-19, tá? Mais ou menos essas proporções aí, beleza? Agora vamos para esse número aí, 566.744. Primeiro, localizar a vírgula. Onde é que tá a vírgula? Ixi, cadê a vírgula? Lembra? Quando a gente não tem a vírgula, a gente imagina ela ali no final do número, tá bom? Então, essa vírgula que tá aí, 744, no último 4, a gente vai trazer ela para o primeiro 5, né? Pro 5. Por quê? Porque aí é um número entre 1 e 10, ok? Então vamos lá, trazer do 4 pro 5, quantas casas a gente vai andar? 1, 2, 3, 4, 5. E botou a vírgula lá no 5, vai ficar 5,6 mais ou menos, né? 5,66 ali. Vezes 10 elevado a quanta? A quinta, né? Porque a gente andou 5 casas com a vírgula. E por que a quinta e não a menos 5, professora? Se o anterior a gente tinha colocado o sinal negativo. Porque agora a gente pegou um número muito grande e diminuiu ele. Então, o expoente vai ter que ser positivo da potência de 10 para que compense essa diminuição. Um expoente positivo, grandão, para compensar uma diminuição do número, tá bom? Então você vai ter aí como resultado 5,67 vezes 10 à quinta, tá? De número de mortes. Agora vamos relembrar mais ainda a notação científica, as operações que a gente faz com elas, com as potências de 10, através desse exercício número 1 que a gente vai ver agora, tá bom? Sobre os exercícios que faremos a seguir, eu quero dizer que eu optei por eles muito em função de eles trazerem essa coisa dos vetores e das leis de Newton, essa revisão do primeiro ano aplicada ao nosso conteúdo do terceiro ano, que a gente vinha vendo antes da quarentena. Então acompanhe esses exercícios que a gente vai fazer agora com atenção redobrada, beleza? A primeira coisa aqui, gente, é perceber que a carga central Q2 sofre ação de forças elétricas vindo tanto de Q1 quanto de Q3. Então a gente vai desenhar todas as forças sobre Q2, beleza? Só pra gente não se perder. Q1 exerce uma força sobre Q2. Q1 é positiva, Q2 também. Então essa força é de atração ou de repulsão? Vamos lembrar? Primeiro, vamos relembrar os princípios da eletrostática. Cargas de sinais contrários, os opostos se atraem. Cargas de sinais iguais se repelem. Beleza? Então vamos lá. Carga 1, se ela tem o mesmo sinal da carga 2, o que a carga 1 faz na carga 2? Repele ou atrai? Repele. Então, vou colocar aqui F1. Por que F1? Porque é a força que a carga 1 faz na carga 2, beleza? Agora vamos ver a força que a carga 3 faz na carga 2? Vou colocar até de cor diferente, tá? Carga 3 faz na carga 2 uma força de atração. Por que, professora, de atração? Porque são cargas de sinais opostos. F3. Por que F3, professora? Porque é a força que a carga 3 faz na carga 2. Ficou meio embolado aqui, né? F3. Gente, então, a força resultante sobre a carga 2
que é o que ele está pedindo aí, vai ser a soma dessas duas forças. E aí, como a gente já viu de vetores, forças no mesmo sentido, elas vão se somar vetorialmente, né? E vai dar uma resultante de forças para a direita, beleza? Como é que eu calculo essa força 1? Aí a gente tem aqui que relembrar um conteúdo que a gente estava começando a ver antes da quarentena, que é sobre como que a gente calcula a força elétrica, pela lei de Coulomb, certo? Como é que é essa lei de Coulomb? Ela diz que a força é igual a K vezes uma das cargas vezes a outra carga sobre distância entre elas ao quadrado. Professor, o que é essa barra aí? Essa aqui, gente? Barra de módulo. Quer dizer que eu não quero saber o sinal da carga aí. Quando eu for calcular a força, eu não preciso saber o sinal da carga. Porque independente se a carga for negativa ou positiva, o módulo vai fazer ela ficar positiva aí na nossa conta. Beleza? Esse daqui é só o sinal de módulo, ou seja, é K vezes módulo de Qzão vezes módulo de Qzinho sobre D ao quadrado. Lê-se assim, tá? E aí, detalhe, gente, é que antes da gente calcular essas forças, a gente precisa saber que se os dados que o exercício deu pra gente já estão nas unidades de medida certas, que são o quê? As unidades do Sistema Internacional de Unidades. Bom, quem não se lembra quais são as unidades do Sistema Internacional de Unidades, pode pegar uma dica que eu vou dar agora, que é o valor de K, constante eletrostática, nos exercícios, vai ser sempre dada pra você. Daí você pode fazer o quê? Olha quanto que é o K, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Que dica é essa, professora? Olha para as unidades de medida do K que ele te der no exercício e você vai saber a unidade de medida de força do Sistema Internacional que você vai usar aí, quando você descobrir a força, vai ser o Newton. A unidade de medida de comprimento vai ser o metro ou centímetro? O metro, daí eu já sei, ó, que eu vou ter que transformar esse centímetro aqui para metro, beleza? E a unidade de medida de carga elétrica vai ser o Coulomb. Gente, outra coisa que eu vou ter que transformar, porque olha, a unidade de medida está dada em microcoulomb, a unidade de medida de carga. Então eu vou ter que transformar microcoulomb para coulomb e centímetro para metro, beleza? Vamos fazer isso? Relembrando aqui como é que transforma centímetro para metro e microcoulomb em coulomb. É importante que vocês anotem aí no caderno de vocês isso daqui que eu tô dando agora, ó. Microcoulomb significa 10 elevado a menos 6 coulomb, tá? Botei aqui também o nanocoulomb, porque tem um exercício do livro de vocês, tá? Que tem uma carga em nanocoulomb, que é um pouquinho menor ainda a intensidade da carga. 10 a menos 9 coulomb, beleza? E como é que transforma centímetro em metro? 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros. 2 centímetros é igual a 2 vezes 10 a menos 2 metros. Por aí vai, tá? Então já dei a resposta pra vocês. Aqui a gente tem 2 centímetros. Esse 2 centímetros, distância é igual a 2 centímetros, vai se transformar em 2 vezes 10 a menos 2 metros. Você precisa primeiro fazer isso, essas transformações de unidades, antes de tentar resolver esse F1 aqui, beleza? E quanto que vai ser a carga? A carga Q1, por exemplo, vai ser igual a mais 3 microcoulomb, só que o microcoulomb vale 10 a menos 6, né? Então a gente vai ter mais 3 vezes 10 a menos 6, no lugar do microcoulomb você substitui pelo quanto ele vale em coulomb. 10 a menos 6 coulomb, tá bom? E aí, gente, eu não vou fazer de todas as cargas não, mas vocês já sabem que toda vez que tiver microcoulomb, você vai ter que substituir por 10 a menos 6, beleza? Então vamos lá. Continuando aqui nosso cálculo. Vamos lá? Constante eletrostática. 9 vezes 10 a nona, tá? Então vamos lá. 9 vezes 10 a nona vezes. Qual é o valor da carga, de uma das cargas quaisquer? Não importa a ordem aqui, tá? Qual é o valor de Qzão? Vamos escolher Qzão como Q1. O valor de Qzão, então, é mais 3 microcoulomb. Que a gente já viu que é mais 3 vezes 10 a menos 6, tá? Módulo de mais 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Vezes, qual é o módulo da outra carga? Mais 2 microcoulomb. Eu posso deixar microcoulomb? Não, então tem que transformar o microcoulomb, onde tiver microcoulomb eu substituo por 10 a menos 6 coulomb, beleza? Isso tudo aqui dividido por distância ao quadrado. Distância é 2 centímetros, mas a gente viu que não pode deixar em centímetros, tem que passar para metro. Então vai ficar, a distância vai ser 2 vezes 10 a menos 2 metros, e isso, a distância está elevada ao quadrado, então a gente vai levar isso tudo aqui ao quadrado, beleza? O que mais? Agora a gente vai fazer operação com notação científica. Bora lá, gente, ó. Vamos revisar operações com potência de 10. Olha lá. Quando a gente tem fatores se multiplicando, a gente vai somar os expoentes. É o caso aqui do nosso numerador, né? Todos esses 3 termos estão se multiplicando, beleza? Então a gente vai somar os expoentes dele, vai multiplicar os acompanhantes de 10. E quando a gente for multiplicar as potências de 10, a gente mantém o 10 e soma os expoentes. Vamos lá? 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. Estou multiplicando os acompanhantes de base 10. Os acompanhantes da base 10. Agora vamos fazer o quê? Manter a base 10 e fazer o quê com os expoentes da base 10? Segundo as nossas regras de operação com potência de 10, toda vez que essas potências de 10 estiverem se multiplicando, a gente soma os expoentes. Então vamos somar esses expoentes aqui. Outra cor aqui. A gente vai somar 9 com menos 6 com menos 6. Quanto que dá menos 6 mais menos 6, gente? Menos 12, não é? A gente tem uma dívida de 12. Paga R$9. A gente fica ainda com uma dívida de R$3. Então agora a gente vai fazer a operação normal com esse 2 aqui. Esse 2 não está sendo elevado ao quadrado? Quanto que é 2 ao quadrado? 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Operações com potência de 10, quando é potenciação, a gente faz o que com os expoentes? Multiplica os expoentes. 10 vai conservar a base 10 aqui, vai fazer o que com os expoentes? Multiplicar. Menos 2, não esquece esse sinal. Menos 2 vezes 2, menos 4. Beleza? Agora a gente finaliza aqui o nosso F1, vai dar quanto? F1 é igual a 54 dividido por 4, se vocês fizerem aí na calculadora, ou à mão, vai dar 13,5.
E agora, para finalizar mesmo, a gente vai conservar o 10 e vai fazer o que com os expoentes? Quando a gente tem uma divisão de potência de 10, a gente faz o quê? Divisão, a gente subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 3 menos 4. Não posso abandonar o sinal do menos 4 que tá lá embaixo, tá? Então vai ficar menos 3. Vou fazer aqui, tá? Menos 3 menos 4 vai dar menos 3, menos vezes menos, mais. Menos 3 mais 4. Beleza? Quanto que é menos 3 mais 4? Mais 1. Então já vou colocar direto aqui. Mais 1. Beleza? Quanto que é 13,5 vezes 10 elevado a 1 vezes 10, no caso, né? Dá 135 newtons. Dessa vez eu vou manter esse valor aqui dessa maneira, sem ser expresso em notação científica, tá? Pra ficar mais fácil da gente somar depois aqui. Então esse F1 aqui, ele vale, ó, 135 newtons. Beleza? Agora vamos ver o F2. O F2 não, desculpa, o F3. F3, do mesmo jeito, viu, gente? É igual a constante eletrostática vezes... Vamos colocar as cargas mesmo que a gente vai fazer aí? Vezes a carga 3, vezes a carga, o módulo da carga 2, dividido por a distância entre as cargas ao quadrado. Quanto que dá, então? 9 vezes 10 a nona, que é o valor da constante eletrostática no vácuo, vezes... Qual que é o módulo da carga 3? É menos 1, é módulo de menos 1, vezes 10 a menos 6. Por que 10 a menos 6, professora? Microcoulomb, lembra? Microcoulomb eu tenho que substituir para coulomb, dá 10 a menos 6 coulomb. Vezes, qual que é o valor da carga 2? Já vimos aqui, 2 vezes 10 a menos 6, tá? Isso tudo dividido por distância ao quadrado. 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Tá bom? Quanto que dá isso? 9. Vamos multiplicar todos esses fatores aqui embaixo, que estão acompanhando a base 10. 9 vezes menos 1, vezes 1, tá? Porque quando sair do módulo sai, esse sinal negativo some, sai positivo. 9 vezes 1, 9. Vezes 2, 18. Vezes. Agora vamos multiplicar as potências de 10. Multiplicação de potência de 10, que eu faço com os expoentes, somo todos eles. A gente já fez essa soma, né, gente? 9. Menos 6 com menos 6, menos 12. 9 com menos 12, menos 3. 10 elevado a menos 3. Dividido por, já fizemos essa operação aqui também. 2 elevado ao quadrado, 4. 10 a menos 2 elevado ao quadrado, 10 a menos 4. Agora, nosso F3 vai ser igual a... Quanto que é 18 dividido por 4? Fazendo aí na calculadora ou à mão, vai dar 4,5. Vezes. Quanto que é 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 4? Bom, como é que a gente faz divisão de potência? Subtrai os expoentes, né? Menos 3 com menos 4, então é menos 3 mais 4, que vai dar mais 1. E isso aqui a gente pode resumir como 4,5 vezes 10, 45 newtons, tá? 45 newtons. Beleza. Gente, quer dizer então que essa força, devido à carga 3, essa força de atração dessas cargas contrárias aqui, é 45 newtons. Então qual que é a força resultante sobre a carga? Força resultante sobre a carga 2, tá? É a soma de força devido à carga 1 mais força devido à carga 3. Então a força resultante é igual a 135 newtons mais 45 newtons, que dá um total de força resultante vai dar 180 newtons. Mas o exercício está pedindo só o valor da carga, está pedindo a direção e o sentido também. 180 newtons na horizontal para a direita. Então vou colocar aqui para a direita, que já sabe que é na horizontal. Pronto, fechado o nosso exercício. É muito cálculo mesmo, tá? Eu já adianto para vocês que o cálculo mais complicado da nossa matéria toda é mesmo a lei de Coulomb, porque ela tem D ao quadrado, porque ela tem todas as operações com potência de 10, né? Então ela é mais complicadinha mesmo. Mas resumindo, é isso daí. Faça no seu caderno com a sua organização, que eu tenho certeza que você vai aprender quando você fizer, tá? Bora pra letra B então, galera? Bom, apesar da aparência mais complicadinha do que a A, vocês vão ver que a gente vai fazer ela bem mais rapidinho até do que a A, porque eu pus de propósito aqui os mesmos valores de cargas, né? Q1, Q2 e Q3 estão com os mesmos valores. E aí vocês já calcularam os valores das forças que cada uma faz na Q2, então vai ficar fácil aqui, tá? Então bora relembrar aqui. Do exercício anterior, você sabe que uma carga de mais 3 microcoulomb distante de 2 centímetros de outra carga de mais 2 microcoulomb faz nessa outra carga uma força de repulsão, porque ó, sinais iguais, faz uma força de repulsão. E você também sabe que essa força vale 135 newtons, porque foi o que você já calculou Você já calculou essa força, F1, e ela tinha dado 135 newtons, ok? Na letra A. E você sabe que uma carga Q3 menos 1 microcoulomb faz uma força de 45 newtons, que você já calculou, de atração ou de repulsão numa carga de sinal contrário? Sinal contrário, sempre atração, tá? Então essa carga aqui, Q2, vai ser atraída para a carga negativa com uma força F3, né, devido à carga 3, de 45 newtons, conforme cálculo já realizado no exercício anterior, beleza? Na letra A. Agora, galera, como é que a gente resolve isso daqui? A gente tem uma força puxando a carga Q2 para sul e tem uma outra força puxando a carga Q2 para leste. A gente viu isso aí na revisão de vetores da aula de hoje. A gente não vai ter a carga Q2 sendo puxada nem só para sul e nem só para leste. Ela vai ser puxada, na verdade, para sudeste, ok? A gente vai ter uma resultante de força que vai parar, que vai ser na diagonalzinha assim. Como é que a gente faz? Vamos lembrar de composição de vetores. A gente pega nas extremidades e faz prolongamentos. Deixa eu fazer com a régua. A gente faz prolongamentos das extremidades dos dois vetores. Vamos prolongar isso aqui até fechar um retângulo.
Fez o prolongamento? Agora você junta o início de cada um desses vetores, né? Vamos lembrar que eles estão começando aqui aproximadamente no meio da carga. A gente pega, a nossa força resultante vai estar partindo do início aqui, deixa eu fazer ela de vermelho. Nosso prolongamento vai estar vindo da origem dos dois vetores e culminando aqui até chegar na interseção dos prolongamentos dos dois vetores, tá? Essa vai ser a nossa força resultante. Agora fica fácil, né, galera? Como é que eu calculo essa força resultante se eu já tenho os valores das duas outras forças que compõem essa força resultante? Bom, você sabe que se eu pegar esse F3 aqui e projetar ele aqui, eu posso fazer isso e fechar esse triângulo, não posso? Ó, pego o F3 e coloco ele aqui. F3 igual a 45 newtons. Não, professora, eu não sei como é que pode fazer isso não. Isso daí pode? Por que que pode? Bom, gente, por que que pode? Porque a gente já viu na aula de hoje que esse vetor F3 igual a 45 é igual a esse vetor F3 igual a 45. Eles têm, para ser igual, o vetor precisa ter a mesma direção, no caso vertical, o mesmo sentido, para baixo eles têm, e a mesma intensidade eles têm. São ambos do tamanho de 45 newtons, ok? Então, para que a gente fez isso? Para formar aqui, ó, um ângulo de 90 graus, e a gente tem aqui, ó, uma hipotenusa para calcular. Como é que a gente calcula hipotenusa? Por teorema de Pitágoras. No teorema de Pitágoras a gente tem que a força resultante, a hipotenusa ao quadrado, né? Hipotenusa é o lado do triângulo retângulo, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto aí ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado. A força resultante ao quadrado vai ser igual a 135 newtons ao quadrado, mais 45 newtons ao quadrado. Bom, gente, essa conta vai precisar de calculadora, eu vou fazer direto aqui, ó. Vai dar, força resultante vai ser igual a raiz de 20.250. Então, força resultante vai dar um total de, aproximadamente, na verdade, gente, vou fazer aqui um sinal de aproximadamente 142,3 newtons, tá bom? É isso aí. Viu como foi mais rapidinho até, porque a gente já tinha calculado as forças? Para onde, gente? Para sentido para sudeste. Se a carga está sendo puxada para sul e para leste, ela vai para sudeste, nem para uma nem só para outra. Vai ser puxada numa composição de forças aí, beleza? Mas o mais importante desses exercícios aí, gente, que vai ser solicitado de você no exercício da plataforma, é saber fazer essa composição de vetores, saber fazer a direção e o sentido, não tanto o cálculo, tá? Mas a direção e o sentido dos vetores resultantes a partir de outros vetores, beleza? E outra coisa que você deve estar se perguntando é só a carga central, é só a carga Q2 que sofre ação de força elétrica? Essas outras cargas que estão fazendo a força no Q2 também não sofrem uma força? Gente, claro que sofrem. Se a gente quisesse calcular a resultante sobre a carga 1, a gente podia. Se a gente quisesse calcular a resultante sobre a carga Q3, a gente podia também. Então, foi uma escolha ali a gente ter calculado em cima a resultante de força sobre a Q2, tá? Mas a gente teria liberdade para calcular das outras. E digo mais, se você sabe que a força que a carga 1 fez na carga 2 foi de 135 newtons, que era o caso, aí você pode ter certeza que a força que a carga 2 fez na carga 1 foi de 135 newtons também. Lei da ação e reação, né, gente? Se a carga Q1 sofreu uma força se a carga Q2 sofreu uma força da Q1, ela vai responder com uma força de mesma intensidade, mesma direção, só que de sentidos o quê? Contrários, tá? Então vamos para o nosso último plantão de Newton de hoje. Terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação. A toda força de ação corresponde uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentidos contrários, ok? E daí a gente tem um exemplo aí da Terra, de um camaradinha caindo aí sobre a Terra, e o que vocês normalmente caem nessa pegadinha de achar que não acontece uai, mas e aí? Se a força de ação e reação é verdadeira, quer dizer que com a mesma força com que a Terra atrai a gente também atrai o centro da Terra? Atrai, gente, só que pra gente, essa força que a Terra faz na gente causa uma aceleração forte, né? Aceleração da gravidade. A gente pode se esborrachar aí se a gente cai de uma determinada altura. No entanto, para a Terra, por conta da imensa massa da Terra, ela não faz essa força aí de reação que a Terra tem a gente, né? Ou de ação, enfim. Essa força não faz nem cosquinha na Terra, não provoca uma aceleração considerável na Terra, ok? Lembrando que força é igual a massa vezes aceleração. E como a massa da Terra é muito grande, essa aceleração causada por essa força aí é muito pequena, tá bom? Agora, gente, antes de passar para o nosso próximo exercício, vamos relembrar um experimento que a gente fez na sala de aula. Lembra aquele experimento sobre o processo de eletrização com a latinha, com a caneta, com os papeizinhos? Pois é, quem não lembra vai relembrar agora através desse videozinho. Oi, temos aqui um papel leve, que seria o papel higiênico, e um papel verde colorido mais grossinho e mais pesado. Será que vai dar certo? Com uma caneta, vamos esfregar ela na cabeça para gerar bastante atrito. Primeiro vamos colocar ela no papel branco, papel higiênico que é mais leve, e ver se ele consegue carregar. Sim, sucesso pleno. Agora,
Vamos esfregar mais um pouco e tentar colocar no papel verde para ver se ele vai grudar na caneta também. Não dá muito certo. Bom. E aí? Utilize a segunda lei de Newton e a série triboelétrica disponibilizada a seguir para explicar em detalhes. Como é possível levantar esses papéis mais leves com a simples aproximação da caneta? E por que não é possível fazer o mesmo com os papéis mais pesados? O exercício pede para que você use a segunda lei de Newton na explicação. Vamos relembrar o que é a segunda lei de Newton? Que para um corpo ganhar uma aceleração, no caso esse papelzinho, né, mais levinho, para ele sair de uma condição ali de parado, de repouso, né, para ele ganhar velocidade, para ele ser acelerado para cima, tem que ter uma força resultante para cima. Ora, só de ele existir aqui no planeta Terra, esse papelzinho tem um pezinho para baixo, não tem? Quer dizer, então, que a eletrização da caneta ao esfregar no cabelo, então eu tô resumindo aqui para vocês, a eletrização da caneta provocou uma força elétrica, né, maior do que o peso, tá, desse papelzinho levinho. Por isso, porque teve uma resultante de forças para cima, né, é que você conseguiu acelerar esse papelzinho, mudar a velocidade dele que estava 0 para uma velocidade maior do que 0, acelerou ele para cima, tá bom? E aí vamos lá por partes. Esse experimento é bom a gente reexplicar por partes, beleza? O que acontece, por exemplo, na hora em que a caneta esfrega no cabelo? A eletrização por atrito. Dois corpos inicialmente neutros, cabelo e caneta, vão trocar cargas. Um vai ceder elétron para o outro. Como é que a gente vai saber quem é que vai ganhar e quem é que vai perder elétrons? Por essa série aí chamada série triboelétrica. Vejam que a setinha para baixo está apontando para um sinal negativo, não é? Então, isso significa, na série triboelétrica, que quanto mais embaixo estiver o material, mais ele é eletronegativo, ou seja, mais ele atrai elétrons para ele, mais ele gosta de receber elétrons, tá? Então, no caso, plástico, que está lá embaixo, comparado com o cabelo, que está lá em cima, vai ser quem gosta mais de ganhar elétrons. Então, quando o plástico neutro esfrega no cabelo também neutro, o plástico vai roubar elétrons do cabelo, beleza? E ele vai ficar eletrizado, a canetinha vai ficar eletrizada negativamente, cheia de carguinhas negativas. Esse é o primeiro momento. Agora vamos para o segundo momento. Quando essa caneta eletrizada negativamente se aproxima dos papeizinhos levinhos, que tem um pezinho bem pequenininho, essa força elétrica vai ser maior do que esse peso. Essa força elétrica ocasionada pela caneta no papelzinho vai conseguir vencer a força-peso, vai gerar uma resultante para cima. Isso a gente já até falou. Agora, como é que essa força elétrica age? Por que ela aparece? Lembra? Força elétrica aparece entre duas cargas, né? Bom, professora, mas o papelzinho tá neutro, ele não tá com carga. Gente, ele tem carga lá dentro dele. E tem um processo que acontece quando a caneta toda eletrizada se aproxima desse papelzinho neutro. Essa caneta eletrizada negativamente, cheia de cargas negativas, essas cargas negativas repelem as cargas negativas do papelzinho para longe. Então essas cargas positivas que ficam ali, todas desassistidas ali, mas na superfície do papelzinho, mas mais próximas da caneta, elas vão ser fortemente atraídas por essas cargas negativas da caneta. É por isso que tem uma força elétrica para cima muito maior do que o peso. E também porque o peso desse papelzinho, como ele é muito levinho, como ele é tipo, sei lá, papel higiênico, esse peso é muito pequenininho, então é facilmente vencido por uma força elétrica para cima, tá bom? Esse processo de separação das cargas elétricas porque um corpo eletrizado se aproximou, chama-se indução eletrostática, tá bom? Essa indução eletrostática, gente, ela também acontece com o papel, quando a caneta se aproxima do papelzinho verde, que é mais pesadinho, tá? Ela também acontece da mesma forma, também há uma força elétrica puxando essas cargas que ficaram, essas cargas contrárias que estão mais próximas aí da caneta. No entanto, qual é o problema que faz com que esse papelzinho verde não tenha a mesma facilidade de subir que o papelzinho branco? Porque esse papelzinho verde é mais pesado, o peso dele é maior. Então é mais difícil que a força elétrica vença esse peso, gerando uma aceleração para cima, tá? Lembrando sempre que a segunda lei de Newton é isso. Você só vai ter aceleração, você vai ter uma mudança de velocidade naquele sentido, se você tiver uma resultante de forças naquele sentido, tá? Por fim, gente, para finalizar a explicação desse experimento, e aí já extrapolando mesmo a pergunta que foi feita aí no exercício 2, mas é importante porque vocês vão responder isso lá no nosso questionário, na plataforma, como é que a gente faz para explicar por que o papelzinho cai? Afinal de contas, o peso dele não é muito grande, tem um peso pequenininho e tem uma força elétrica para cima. Aquela força elétrica se esgota? Como é que é? Bom, vamos lembrar que o papelzinho sobe tanto que ele gruda na caneta. E se ele tem contato com a caneta, a gente passa a ter uma eletrização do papelzinho antes neutro, que chama-se eletrização por contato. Na eletrização por contato, os corpos terminam com cargas iguais. Por quê? Porque eles compartilham. A caneta vai compartilhar com o papelzinho toda a carga negativa que ela tinha. Toda não, mas vai compartilhar proporcionalmente ali. Então, como o papelzinho agora tem carga negativa, que é a mesma, que é uma carga de sinal igual à da caneta, cargas de sinais iguais se repelem. Então, agora a força elétrica que a caneta exerce no papelzinho é para baixo, no sentido do peso, reforçando o peso. Então agora não tem como. Não tem mais nada puxando a caneta, não tem mais nada puxando o papelzinho pra cima, por isso que ele desce, beleza? Na eletrização por contato, os corpos terminam com cargas iguais. E aí, né, vamos finalizar como a gente começou. E a cidade em cantoria,
não deixou ela dormir. Não atire pedra em ninguém. Vamos lembrar de uma sábia frase de uma música da Pitty. Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Quem é que não tem, né, gente? Vamos ser mais amáveis, vamos ser mais respeitosos e tolerantes com o outro, porque esse mundo, ó, tá precisado disso. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Quem não tem teto de vidro,